Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor Jesus, aqui estamos em busca de paz, compreensão e progresso espiritual. Queremos estar sempre sendo beneficiados pela sua luz, pelo seu amor, ajudando a tirar dos nossos corações o ciúme, a perversidade, a inveja, o orgulho, o egoísmo e a ambição. Ensina-nos também, Senhor, a sermos humildes, sinceros, simples, bondosos, carinhosos, calmos e pacientes. E também possamos estar perdoando sempre, para que o reino de Deus possa crescer dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Com esse pensamento, nós estamos dando por iniciada a reunião de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aos lembretes iniciais, né? Primeiro, lembrar os irmãos para desligar os aparelhos celulares, acaba sempre incomodando o palestrante, aqui a nossa reunião também. Lembrar os irmãos também de assinar a lista de presença. Também sobre os trabalhos na sala de energização. Quem estiver participando dos trabalhos lá não precisa de ir nos atendimentos das entidades, porque na realidade esse trabalho foi determinado pelas entidades. Lembrando sempre do nosso horário, os atendimentos eles começam às 19h20, daqui a pouquinho, e às 20 horas a gente fecha o portão de segurança nossa. A gente sempre lembra os irmãos para evitar de sair antes do final, porque os trabalhos de atendimento para todos nós, né? É um combo, né? Tem gosto aí dos estudos iniciais, palestra e os atendimentos com as entidades, né? Então a palestra sempre termina às 22 horas, né? Por volta disso, né? Ou a palestra, ou a extensão dela, trazendo os vídeos que a gente sempre coloca aqui, né? E tudo faz parte do trabalho de atendimento, né? As pessoas às vezes perguntam para a gente o que pode contribuir com a casa. Nós atualmente estamos precisando de água mineral, de gás, de meio litro, de plástico. Quem quiser fazer, pode entregar aí na recepção. Ou então, se quiser fazer uma doação em espécie, tem uma caixinhazinha lá, fique à vontade. Todas essas doações são para custear as despesas normais da nossa casa, né? Nós temos um grupo aí de WhatsApp que serve como meio de comunicação aí da casa com os consulentes, e nós também de vez em quando postamos alguma coisa, né, interessante lá. Temos as postagens diárias Ricardo Melo e o Homem Espírita também. E agora o Instagram.
um pouco sobre eles, por favor. Você com o microfone. Vou ser bem breve. Então, o que acontece? Hoje nós estamos vendo segunda-feira, hoje nós vamos trabalhar com a energia de Exu. E porque dia 13, né, foi o dia 13 de julho, é o dia que é comemorado na Umbanda, o dia que Exu. Então, como nós não trabalhamos, nós comemoramos hoje. Hoje é festa, hoje nós estamos em festividades. Então, hoje em dia, as entidades estão muito esperantes, né, principalmente as guardiãs protegidas, eles não vão desprezar, não, eles também são seus pelo amor. Eles trabalham muito nessa energia de transmutação, de positividade, de esperança. Então, assim, para mim, Exu ele é mudança de vida, ele é transformação, né? É uma transformação na nossa vida que nós precisamos buscar Exu. Quando nós estamos aqui muito estagnados numa situação, porque nós precisamos buscar e mover essa energia. Então, Exu ele movimenta. Então, vamos hoje, todo mundo trabalhar nessa energia, vocês mulheres que precisam disso, né? Mais pelo amor, hoje é o dia, tá? Hoje vocês podem pedir as energias de Exu para dar a vocês mais alegria, mais sensualidade, mais esperança. É uma coisa muito. Não sei nem falar com vocês o que é, mas você sabe. Então, todo mundo hoje, muito alegre, hoje nós estamos aqui. Então, eu quero convidar vocês, chegue diante dessa entidade, bem leve, elas permitem muito, elas descem muito muito, mas vocês têm respeito, porque são entidades de muito respeito, principalmente as protegidas. Elas não são prostitutas igual muitos imaginam. Também temos Exus também, que não andam só fazendo mal, pelo contrário. Se vocês verem dentro da Umbanda, o Exu que faz maldade, vocês podem sair fora, porque Exu não é Exu. Exu que trabalha na luz, que trabalha no amor, na esperança, na integridade e na renovação de cada um de nós. Então essa é a força da energia de Exu. E hoje nós vamos tratar isso. Cristo vibra em mim, Cristo vibra em ti. Oh, que maravilha é o Cristo vibra em ti. Vinde mensageiro, servos do Senhor, a tua mensagem nos mostra os caminhos do amor. Nós te oferecemos com todo o amor estas humildes palavras, com a permissão do Senhor. Amiga, você é Bastiana, amor feito, visitar
Salve, Mogi. Como é que está todo vós me cheio? Gente, com este hino maravilhoso que ele está saudando, né, Mogi? O Cristo que vive em cada um de vós me cheio. Cada um de vocês é uma centelha divina de nosso Pai Oxalá. Então faça brilhar essa centelha, Mogi, levando o amor, a esperança, aceitando as outras as suas dificuldades, Mogi. Cada um está no seu tempo, cada um está no seu momento. Então seja amoroso com cada um que aqui está presente com aqueles que vocês mais convivem, que são os mais difíceis, viu, Mogi? Eles não estão na vida de cada um de vós me seja à toa não, viu, Mogi? Eles veio para poder buscar um pouco de sabedoria, um pouco de acolhimento que às vezes você nem acha que você tem. Mas então busca o conhecimento para ser vivo. Hoje é um dia de festa, Mogi, aproveita esse momento de festa, dessas entidades lindas, maravilhosas que estão radiantes de alegria. Fecha essa alegria em vocês, que estão com problemas de depressão, de tristeza, de queda. Fica todo mundo na luz, viu? Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos abençoe, que nos acompanhe sempre nas vossas vidas. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração, a voz do Mestre Pai aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes, quanta luz. Quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz esconde em oração, a voz do Mestre Pai aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz. Estamos aí no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos dar continuidade aí ao capítulo 17. Nós estamos aí na página 237, item 7. Boa noite, pessoal. Instruções dos Espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral perante si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele é encontrado nos mais íntimos detalhes e também nos atos elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não no imposto pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se acha em antagonismos com as seduções do interesse e do coração. São vitórias
suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão. O dever é íntimo do homem e está confiado ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião é da probidade interior, adverte e o sustenta. Muitas vezes permanece impotente diante do sofisma das paixões. O dever do coração, fielmente observado, engrandece o homem. Porém, esse dever, como precisá-lo? Onde ele começa? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não gostaria de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, e para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e é dócil perante as suas tentações. Um homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo prêmio da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. Um homem deve amar o seu dever, não porque preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza da sua obra resplandeça perante seus olhos. Lara de Paris, 1863. Então, aqui fala no início muito sobre a gente tem que ter o dever primeiro para a gente mesmo, mas é a obrigação moral perante a si mesmo. Então, assim, uma coisa que no culto do Evangelho do Lar ontem lá em casa a gente acabou lendo foi sobre os pensamentos. Então, o primeiro dever com a gente mesmo é a gente poder vigiar nossos pensamentos. Então, assim, a gente começando a vigiar nossos pensamentos, a gente está começando a ter um dever moral com a gente mesmo para poder expandir isso para o outro. O pensamento acaba se tornando atitude quando a gente não... Pensamentos ruins se tornam atitudes ruins quando a gente não está vigilante, ou quando a gente não tem a moral, como fala aqui, mais elevada. E quando a gente começa, e muito interessante falando que a dor é comum a todos os homens. Então todo mundo sente dor pelas mesmas coisas, seja pelo abandono de alguém que você ama, seja pela perda de alguém, o que for, todo mundo sente as mesmas dores. Não do mesmo jeito, da mesma forma, mas as mesmas dores. Para você poder ter empatia com o outro, para saber a dor que ele está sentindo. Às vezes você está medindo com a sua régua, mas pelo menos você tem uma régua para medir. Agora o dever moral, o dever superior, ele é tão grande que a gente não consegue medir, a gente não consegue saber o quão foi a obrigação, como foi maravilhoso, por exemplo, Jesus ter descido à terra para poder passar isso aqui que a gente está estudando. Então, assim, e o quão grande é, às vezes, um ato da gente dar a mão para quem está precisando. Às vezes, para a gente é uma coisa simples, e para o outro que está recebendo aquela bênção que você está dando é algo gigantesco. Né? Então, assim, o dever moral é de cada um. E cada vez que você vai engrandecendo seus pensamentos, vai estudando, vai orando e vigiando, estudando e vigiando, o seu dever moral vai crescendo e você vai evoluindo com isso.
né, gente? A doutrina espírita, ela nos traz uma luz tão grande. Depois que a gente entende, depois que a gente começa a frequentar e entender os ensinamentos da doutrina, a gente começa, às vezes, a mudar de vida. Porque muitas das vezes nós estamos enterrados em determinadas situações, comportamentos, atitudes, seja como, mas não está bem. A nossa vida não está bem. Então, depois que a gente começa a perceber, depois que a gente começa a absorver, nós que estamos aqui na nossa doutrina, que nos ensina tanto, a doutrina espírita nos ensina tanto, que a gente prestar atenção no Evangelho, como a gente vê, a gente se arrepende de muitas coisas que, porventura, nos enveredamos, né, vamos dizer assim. Depois a gente para na frente para pensar, meu Deus do céu, por que estou nessa vida, por que estou nesse caminho. Depois que a gente aprende e começa a ver as coisas erradas que porventura nós fizemos, nós tivemos aquela vontade de fazer o mal, mas acontece o seguinte: a nossa vida é assim, nós estamos sujeitos a tropeçar demais e às vezes tropeçamos muitas vezes por falta de atenção, muitas vezes por endurecimento. Muitas vezes nós somos endurecidos em determinadas situações. Às vezes nós recebemos aconselhamentos, mas nós achamos que, sabe como se acha? Estamos lá em cima, não precisamos ver. O Espiritismo nos ensina muito, graças a Deus, o tempo que nós estamos nessa doutrina. Eu agradeço muito a Deus, como a gente aprendeu tanto. Eu agradeço muito a Deus, porque às vezes foi isso que basta, e para já sabemos que nada disso. Nos agradecer a Deus, porque nós já nos desvencilhamos de tantos embaraços, por ignorância nossa, né? Então, nós agradecemos, eu agradeço muito a Deus, acredito que todos nós agradecemos a Deus, quando nós percebemos que já conseguimos dar uns passos à frente, mais alto do que nós estávamos dando antes, pisando muito pesado nesse plano terra. Depois a gente começa a nos desvencilhar de determinadas situações. Eu sei que muita gente fala, eu estou para religião, nada disso. Só que muitas das vezes nós já conseguimos ver aquilo que não convém mais na nossa caminhada terrena. Tem tempo de melhorar? É isso. Estamos velhos para isso? Não. Tem tempo de melhorar. Quem consegue melhorar mais cedo, mais novo, melhor. Mas nós já estamos nessa idade. Eu agradeço muito a Deus pelo que eu alcancei na vida. Eu agradeço muito. E todos vocês, todos nós, devemos obrigação. Isso eu acredito que sim. Muito condições. Bom, pessoal, a lição aqui de hoje fala sobre o dever. Não é sobre aquele dever do dia a dia nosso, dever material, né? O dever que a gente tem perante as coisas materiais, os compromissos, né? O dever perante a sociedade, nada disso, né? Que é fundamental também, e é um outro papo, né? É uma outra conotação. Aqui está falando sobre dever moral. Esse dever moral, ele começa lá no cumprimento do planejamento reencarnatório. O que é isso? Já falou de outras vezes, mas não custa lembrar. O que é o planejamento reencarnatório? Antes da gente encarnar, nossos mentores espirituais se reúnem
eles é que sabem o momento, né? E obviamente depende da gente concordar ou não. Só que a reencarnação do espírito para promover o progresso espiritual. Não se evolui sem ser através das reencarnações verdadeiras. Estou falando de nós, a mudança aqui do órgão de Deus, quer encarnados aqui ou quer no plano espiritual. Então, essas reuniões feitas dos mentores com a gente, eles nos colocam a nossa situação, né, em termos evolutivos, as nossas necessidades, né, e, obviamente, o espírito, quando ele está desencarnado, ele tem um comportamento diferente do que como nós estamos nessa situação de encarnado. Né? Essa carapaça nossa aqui, ela dificulta um melhor entendimento nosso em relação ao nosso progresso espiritual. Então, o espírito, quando ele está desencarnado, ele, sem essa influência da matéria, ele consegue enxergar mais as suas necessidades em termos evolutivos. Né? Então, o próprio espírito ele sente que ele tem necessidade de repente reaver uma relação com um ser da família espiritual que está de repente há um bom tempo parado no espaço, né? De repente esperando uma ajuda, esperando uma oportunidade, e o próprio espírito às vezes ele propõe, de repente, por exemplo, um filho de outras encarnações que se desgarrou da família espiritual, o espírito propõe que não teria condição de receber fulano de tal fisicamente. Aí as próprias entidades, os próprios mentores colocam, né? Bom, mas você sabe que é um espírito refratário, você vai ter muitas dificuldades para receber no seu lar. Não, mas não tem problema, eu gostaria de recebê-lo para ajudá-lo em mais uma caminhada. Aí, obviamente, existe uma relação também do ser, né, do espírito ali com o cônjuge, que fazem um compromisso para assumir, de repente, aquele espírito e tal. Então, esses são os compromissos que a gente assume no planejamento reencarnatório. Um dos itens principais é com relação a vários compromissos que a gente assume aqui nessa nova encarnação. E o Kardec já nos colocou isso, que o objetivo principal do espírito aqui na Terra é evoluir. Nós não viemos aqui a passeio, nós não viemos aqui para curtir a vida, para descansar, nada disso. Né? O espírito, no seu progresso evolutivo, ele não descansa. O próprio espírito, com o tempo, ele vai vendo que é um prazer trabalhar. Né? E nós estamos falando aqui dos trabalhos enormes, né? Porque tem trabalhos de todo tipo, né? Mas nós estamos falando dos trabalhos nobres, aquele trabalho que enobrece, né? Aquele trabalho que ajuda no progresso espiritual. Né? E os irmãos ali falaram muito bem, esse dever, né, que é o título da lição. Esse dever é o dever que começa do dever da gente para com a gente mesmo. O que é? Fazer cumprir aqueles compromissos assumidos no planejamento reencarnatório. Tipo assim, eu assumo receber um espírito, né, sob a minha responsabilidade, né, aqui na Terra. Então eu tenho um dever moral de ajudar aquele espírito na sua caminhada. Né? Eu tenho, de repente, assumido no planejamento reencarnatório, por exemplo, eu assumi os trabalhos mediúnicos durante a minha vida. Né? A mediunidade, nós sabemos que ela é uma missão. Né? A mediunidade não é um negócio, se der a gente faz. Não. A mediunidade é um negócio muito sério e é uma oportunidade muito grande para o espírito. Porque a maioria dos médios, a grande maioria dos médios, são mais devedores do que a maioria das pessoas. Né? O negócio que às vezes, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, eu choquei, né? Como é possível? Como um
espírito que dá passividade para grandes espíritos, para de repente é mais devedor do que os outros? Por quê? Porque a mediunidade é uma oportunidade única que de repente o espírito pode dar uma arrancada grande no progresso espiritual dele, né? Mas obviamente vai requerer dele muito trabalho, né? Vai requerer que ele abra mão de uma série de coisas, né, que a vida do dia a dia traz, né? Então, esse dever que nós estamos falando, esse é um deles, talvez um dos maiores deveres, né? Porque todos nós temos mediunidade. Mediunidade é uma característica inerente do espírito, né? Todos nós temos, todos nós. Mas, obviamente, essa mediunidade que eu estou falando é aquela mediunidade ostensiva, aquela mediunidade em que o espírito ele... Mas nas reminiscências, e a própria psicologia trabalha disso, Jung trabalhou isso muito bem com relação aos arquétipos, os arquivinhos ficam lá. O computador hoje exemplifica isso perfeitamente. O tal do enxerce tem tudo lá gravado. Você aperta um botãozinho, ele busca. Então, a coisa transcende um pouquinho mais, né? E, de certa forma, a proposta da doutrina é exatamente essa, de nos esclarecer. Nós falamos constantemente que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, tipicamente consoladora, fantasticamente consoladora, porque ela esclarece. Nós temos consciência efetiva daquilo que estamos passando, temos consciência de que de alguma forma nós estamos vinculados ao processo. Não vai existir efetivamente erro na planificação divina. Não tem erro de cálculo, não. A engenharia lá é perfeita nesse sentido, né? Então, diante disso é que nós vamos buscar e vamos estar conversando, de certa forma, em torno da mensagem de Jesus, da dinâmica proposta por Jesus nesse sentido, né? E ele vai fazer com que, através da sua mensagem que perdura, nós temos que caminhar. Nós não podemos esquecer de que também, e numa fala do Espírito Emmanuel, orientador de Chico Xavier, de que Jesus é a porta, que Kardec é a chave. Então, Jesus é aquela porta que descortina um novo ensinamento, mas é preciso que nós abramos essa chave. E a doutrina espírita nos proporciona isso. Então, a nossa consciência, a nossa conscientização, melhor dizendo, é exatamente de assimilarmos esse ensinamento e o que é mais importante, colocando-o na prática dos nossos dias, da nossa caminhada, né? E então hoje, para nós estarmos conversando, trocando ideias, buscando de alguma maneira exemplificar isso tudo que a doutrina nos proporciona, nós trouxemos uma daquelas histórias que Jesus contou. Foram histórias que hoje nós diríamos o seguinte: por ela tratar-se de uma parábola, seria uma história sem a letra H. Mas o cunho moral das mensagens de Jesus é tamanha de que ela passa a ser história com H, passa a ser ciência, passa a ter conteúdo. Então as palavras de Jesus são verdadeiramente histórias, não histórias, né? A letra E, isso é muito importante. E Kardec vai trabalhar para nós, efetivamente, essa questão. Nós buscamos, então, e está no livro, no Evangelho, de que o nosso irmão estava trabalhando aqui agora, que é uma maneira nova. Gostamos sempre de lembrar os companheiros de que às vezes nos perguntam: quer dizer que vocês espíritos têm um evangelho diferenciado? Aquilo ali, ó, essa edição é linda, da capa maravilhosa.
E nós podemos responder com segurança: não, nós não temos outro. O Evangelho é único. É a boa nova, nós não temos. Só que o nosso Evangelho é segundo a doutrina espírita. Então, ele amplia um pouco mais. E ele amplia tanto que nós vamos ter a passagem, já falamos isso outras vezes, estamos repetindo porque vale a pena. Nós temos a passagem evangélica, temos as considerações de Kardec, segundo a doutrina espírita, baseada lá em O Livro dos Espíritos. Aí ele amplia. E nós temos um outro potencial de informações, que é a instrução dos Espíritos, dentro de cada capítulo. Então, estamos muito bem informados. Não podemos, em hipótese alguma, nos esquecermos disso. Daí, nós lembrarmos, né, e trazemos a guisa de informação que principalmente para nós, com essa visão, com essa proposta diferenciada da doutrina, com essa proposta diferenciada, que nós tenhamos efetivamente a visão desse mundo que estamos vivendo hoje, desse período áureo da transição. Nós estamos no ápice dele, daí estamos vendo tantas coisas acontecendo. E nós, dentro daquilo que a doutrina nos propõe, nós temos efetivamente uma forma diferenciada de ver, de verificar. Tanto assim que Kardec, a palavra que nós buscamos é exatamente aquela de que está lá no Evangelho, lá no Novo Testamento, como sendo os trabalhadores da vinha. E que Kardec vai nominar para nós, aí no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, na versão segundo o Espiritismo, como os trabalhadores da última hora. Então, nós vamos fazer essa conexão e vamos buscar internalizar essa mensagem, adaptando-a, evidentemente, para a nossa realidade de hoje, dentro disso que nós estamos comentando com relação à transição, a essa caminhada nossa nesse momento, nessa situação. A outra importância, antes de trabalharmos no texto propriamente dito, é exatamente a atualidade das parábolas. Foram 44 parábolas que Jesus contou, que está marcada nos evangelistas, em Mateus, em Marcos e em Lucas. João não comenta muito parábola, não. O importante é que a parábola, ela tem um significado fantástico. É uma história, como nós acabamos de falar. Mas a cada vez que nós voltamos a ler essa história, nós chegamos a pensar: engraçado, eu ainda não tinha lido, eu ainda não tinha percebido, eu não tinha visto esse ângulo. Tamanha a conotação moral dos textos de Jesus, em todas essas 44 de que ele nomina para nós. Da mesma maneira, o processo pedagógico do ensinamento, ele não perdia a chance. Ele falava exatamente dentro daquilo que nós, que somos reencarnacionistas, que nós entendemos naquela época. Então, se ele ia falar para as donas de casa, para as mães de família, aí ele ia dar o exemplo do reino dos céus. Então ele dizia assim: o reino dos céus é semelhante a uma medida de fermento que colocado em 3 de farinha, cresce. As mulheres todas sabiam, todos nós sabemos como é que faz pão, tem que pôr fermento. Verificar a grandeza do ensinamento. Então, facilitava, dentro de uma proposta de trabalhar com um conjunto de ensinamento que nós já carregamos, que as criaturas carregam. Por isso, a metodologia de Jesus de nos ensinar através das parábolas.
E a nossa de hoje está, vamos basear no Evangelho também, né? O Evangelho de Jesus, através das considerações de Kardec, na codificação da nossa doutrina. No capítulo 20, ele traz essa história. Vale a pena a gente ler para a gente situar, porque a gente lembra, né? De partes, mas não lembra de detalhes, não lembra do contexto geral, né? No capítulo 20, então, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente, então novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais de uma vez, a hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram: que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: e de vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha, da vinha, aquele que cuidava, disse àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando então os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam um denário cada um, vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar. Julgaram que iam receber mais. Interessante, né? Vale a pena ler a história. Teve uns que começaram nas 6 da manhã, na primeira hora. Depois vamos falar como é que era a conotação judaica desse trio, né? Ou dessa trilha de horas, né? Então, acharam que ia receber mais, já que ele vai dar o mesmo dinheiro que ele prometeu para nós, para quem chegou, trabalhou só 1 hora, né? Vindo a seu turno de encontrar o seu lugar. Julgaram que ia receber, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto nós que suportamos o peso do dia todo e o calor também. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Temos o que te pertence. E vai: apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero. Tens meu olho, porque sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então é a história. E uma história de um significado grande para nós todo dia. E que Kardec vai atribuir essa história, por isso que ele fala dos trabalhadores da última hora, ele vai atribuir a nós que abraçamos a doutrina espírita, a nós que temos efetivamente o convite do momento atual, da visão diferenciada, da certeza de que a vida não está consistida somente nessa aparência física nossa. A questão é exatamente que a vida real é do Espírito, ela que é permanente.
A material nossa é transitória. Então a temporalidade vai chegar daqui. Temos que vivenciar. Temos tido a grande oportunidade, né? Então essa é a grandeza dos ensinamentos, né? Então, importante situarmos dessa maneira, dessa forma. A guisa de informação, nós gostamos, se formos fazer um gráfico, só para a gente entender, antes de ampliarmos no contexto geral, se formos fazer um gráfico, né, dessa questão na história de Jesus, nós seríamos nessa linha horizontal, nós seríamos a linha de ação. Essa linha nossa. Essa que nós estamos falando da transitoriedade. Essa que nós estamos falando do momento que nós estamos vivendo. E na linha vertical, a linha do tempo. A linha do tempo. Só a guisa de informação, vamos entender quando ele fala a primeira hora, a terceira hora, a sexta hora, a nona hora. Nos judeus, eles tinham a conotação do calendário lunático, baseavam na lua. Então, era só em termos da presença da lua que se fazia, se marcava, que fazia a trajetória do dia. Então, e eles contavam em 3 horas efetivamente, né? Então a primeira hora seria às 6 da manhã até às 9 da manhã. Então a primeira hora seria de 6 às 9. A terceira hora seria de 9 às 12. A sexta hora de 12 às 15. Perceberam? É só a maneira do calendário deles. Isso para nós é só uma guisa de informação, né? A nona hora de 15 às 18. E às 18 horas exatamente terminava. É a 12ª hora, que começou às 6 da manhã, fechou 12 horas lá no final do dia, evidentemente, né? O que nós aprendemos com isso? Tem umas coisas significativas. Nessa linha horizontal que nós estamos falando, apenas a guisa didática, a linha horizontal seria essa nossa vivência. É a linha da ação. Porque essa que nós falamos é a linha do tempo. A linha do tempo. Mas nós não precisamos ficar preocupados nessa situação. Tem um significado muito importante. Aqui. Na sexta hora, foi a hora que Jesus nasceu. Foi a hora que ele aparece no mundo. A hora que nasceu, não estou falando do nascimento, do Natal. Estou falando da presença dessa figura magnânima dele na sexta hora. A sexta hora é meio-dia. Meio-dia é uma hora que não tem sombra. O sol está no centro. Então, o foco é para cá. Nós não damos sombra para lateralidade nenhuma, perceberam? Então foi a época da verdadeira iluminação. Por isso, a sexta hora de Jesus. Depois, nós vamos verificar o seguinte: a proposta, e o nosso irmão João Bosco falou ainda há pouco, que a grande proposta da doutrina para nós, a nossa caminhada, é a nossa transformação moral, é a nossa evolução, é a nossa mudança. Então, nessa verticalidade da linha da ação com a linha do tempo, nós criamos um vértice que é o da nossa reforma íntima. E ela vai se dar com a velocidade, com o passar de cada um de nós, com o impulso que cada um de nós der a essa caminhada, naturalmente, né? Então nós verificamos o seguinte: situando no passado, nós vamos verificar que essa linha da ação, nessa parábola de Jesus, trazendo para o momento atual, para nós entender, nós vamos verificar o seguinte: na primeira hora,
vieram para cá os capelinos, ajudar a evolução do planeta. Vieram, nós sabemos disso, é outra questão, outra oportunidade de estudo. Depois nós vamos ter Moisés, lá exatamente já na terceira hora, né? Na terceira parte. Chega Moisés, que ele vai trazer exatamente a justiça. Veja, nós não podemos esquecer que estávamos numa trajetória, numa caminhada evolutiva. Nós estávamos nessa linha, nesse vértice ascendente de crescimento, né? Na sexta hora, ao meio-dia, vem a claridade do amor com Jesus, nascendo nessa caminhada. Depois de Jesus ficam os apóstolos, né? Na nona hora. E na 11ª hora, quer dizer, faltando uma hora para acabar o dia, né? Nós vamos ter exatamente a terceira revelação, que é verdade. A terceira revelação, que é verdade. Que é isso, que é essa proposta de esclarecimento, que é essa proposta que vai de fato trazer um conhecimento novo, a verdade. Então nós temos as 3 revelações dessa trajetória. Como é que nós entenderíamos hoje, na atualidade, a nossa relação nessa linha do tempo? É a reencarnação. Não podemos esquecer. A reencarnação, ela vai estar efetivamente fazendo essa marca nossa. Já falamos dela, né? A doutrina espírita trouxe isso para nós e é difícil hoje, com o conhecimento que nós já temos, com aquilo que nós já vivenciamos. Eu estou generalizando, todos nós temos essa certeza. A vida não pode estar contida só nesse nascer, crescer, casar, ter filho e morrer. Tá? Tem algo mais acima disso. A doutrina trouxe conhecimento, ela trouxe ensinamentos fantásticos nesse sentido, fazendo com que nós tenhamos uma visão diferenciada, exatamente nessa maneira de olhar. Na pergunta 798, se me fala a memória, no livro dos Espíritos, Kardec perguntou, a 798, falei certo, se o Espiritismo se tornaria uma crença comum. E os Espíritos responderam, olha a resposta dos Espíritos para Kardec, lá na 798, que certamente se tornaria uma crença geral e marcará uma nova história, um novo marco para a humanidade, porque chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Verificaram a grandeza da resposta dos Espíritos? Eles não falam que a gente, no primeiro momento, você pensa, todo mundo vai ser espírita, né? Vai todo mundo converter o espiritismo. Não, ele falou que não é isso não. Vai ser uma crença comum. Que vai ocupar lugar entre os conhecimentos humanos. E nós temos essa realidade hoje, uma linguagem simples, né? A própria ciência já mostra que existe algo mais. Do que esse contexto só material nosso, né? Existem pesquisas, parece uma pesquisa portuguesa, se não me falha a memória, de que eles estavam querendo medir o peso do perispírito. Olha, é um negócio fantástico.
né? Perdi o peso do perispírito. O perispírito é corpo, perispírito e espírito, né? Para a gente entender. Aí, como é que eles perceberam? Como é que eles estavam medindo isso? Quando a criatura estava em coma, botava ele numa balança sensível até o óbito, até o final. E eles percebem que a hora que termina a vida, o peso que fica é só da massa corporal. Algo sai do corpo que modifica a estrutura do peso. Não sei se eu fui claro, mas eu não sou da área da física, então, não é? Então, alguma coisa sai que modifica o peso, né? Mas o que é isso? A ciência não vai, porque ela trabalha com a capacidade de, nós diríamos assim, daquilo que é palpável, daquilo que, pelo menos os processos científicos, é aquilo que eles determinam, que eles fazem uma experiência, e que qualquer um que fizer a mesma experiência tem o mesmo resultado. Seria dessa forma. E então não tem como explicar. Mas essa é uma das propostas. A realidade de que existe algo, né, acima dessa estrutura física, desses 3 bilhões de células que constituem nosso corpo humano, é tranquilo, isso é verdadeiro, né? Tem já quase, e para nós, a realidade do Espírito é quase que palpável. Nós já percebemos isso por uma série de situações, uma série de fatos, aproveitando que já se falou de Chico Xavier, realmente o grande modelo nosso, em termos da comunicabilidade com o mundo espiritual, nós vamos lembrar daquelas cartas consoladoras que ele recebe. Vamos lembrar, outro dia eu estava vendo a respeito, um pesquisador que é entendido dessa questão das características da assinatura das pessoas, né? Foi fazer uma pesquisa, tem até um livro editado fugiu o nome aqui agora, da grafologia, não seria grafologia, grafotécnica seria, né? Que é a característica da assinatura, né? Então, ele chegou foi analisar, porque tinha a psicografia normal, né? E depois a assinatura era idêntica, igual nós assinamos na carteira de identidade, igual a maneira que nós assinamos. E ele comprovou, né? Comprovou tecnicamente que a assinatura era, apesar de ter sido feita pela mão do Chico, era do cidadão, ou da cidadã que fez, né? Aquela questão. A tal ponto que ele, como cético, começou a fazer a pesquisa a nível científico, concluiu, realmente é dele, mas ele já morreu, como é que ele assinou aqui agora? Aí vem efetivamente a questão nesse sentido, né? Vem efetivamente a questão. Não queremos e não há necessidade, quando nós falamos dessa crença geral, é exatamente essa que vai fazer parte para ocupar lugar entre os conhecimentos humanos. Existe mais. A religiosidade, ela vai se manter, efetivamente, cada um com a sua religião. Religiosidade é a realidade com o plano espiritual. Não tenhamos dúvida disso. Agora, a ciência vai comprovando que determinadas coisas que a ciência já traz para nós, até, né? É incontestável, né? A microbiologia, as bactérias, os vírus, quem somos nós para não falar disso com conhecimento de causa? Passamos aí pela pandemia dos 3 anos, foi uma loucura, né? Não fosse a ciência, nós estaríamos ainda embutidos nessa situação, né?
tivemos a Covid aí, né? Ficou sendo Covid-19, porque foi o ano que ela aparece, um vírus que. E a ciência pesquisou, funcionou, avançou. A coisa mais rápida, foi a época mais rápida que a ciência fez uma vacina, né? E não fosse a vacina, estaríamos vivendo o período da mortalidade, da dificuldade. Mas ela foi no processo, vários cientistas ao mesmo tempo fizeram isso, né? Cooperaram dessa forma. Então, a realidade, nós vamos ver só um comparativo. A realidade de que existe o vírus, ninguém está vendo o vírus, ninguém está vendo a bactéria, mas que existe, existe. Né? Eu gosto muito daquela sabedoria espanhola, né? Que os espanhóis falam que não acreditam em bruxas. E eles falam até em castelhano. Eu não acredito em burras, mas que ai. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. É verdade. Eu não acredito, mas que elas existem, existem. A mesma coisa vai acontecer conosco quanto a essa realidade do Espírito, quanto a esse conhecimento novo que nós somos convidados a trazer no mundo atual, né? Por que tudo isso, né? De que maneira, meus irmãos? É o processo natural. Voltando àquilo que nós estávamos falando do gráfico, nessa linha da ação, que passaram esses precursores do nosso, colaborando com o nosso crescimento, fazendo o link com o que nós estávamos falando, né? Do conhecimento, da nossa responsabilidade com o dever, fazendo um link também com o texto evangélico, né? Dessa nossa conotação, determinadas coisas nós sabemos. Nós já temos conhecimento, nós já temos isso em estado latente, então precisamos estar concisos dessa oportunidade. Agora acontece, exatamente fazendo a relação com a última hora, isso tudo já passou. Nós estamos vendo, por exemplo, essa relação com o ganho da ciência, né? O ganho nos transplantes, os ganhos maravilhosos que estamos tendo hoje, as cirurgias, né? Nós, não se pode ter exemplo pessoal, não, mas um ano que eu fiz 4 cirurgias sem nenhuma cirurgia, nem o máximo que você ficar no hospital era 10 dias, todo costurado com a barriga aberta. Eu fiz 4 cirurgias e todas elas assim, sem nenhuma questão evasiva, recuperação rápida, né? E uma delas foi até com a famosa robótica. Então, o médico nem